Bom dia novamente. Só uma reguladazinha aí que o som tá meio... Para mim aqui tá meio ruim. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores que se fazem presente aqui nesse plenário. Quero cumprimentar essa mesa diretória, né? Nosso presidente em exercício, Ian Martins. Quero cumprimentar todos os ex-vereadores, né? Quero cumprimentar a todos os radialistas que transmitem essa sessão ordinária das terça-feira. Quero cumprimentar todos os servidores dessa casa que nos servem a água, o café. Nas duas falas dos nossos dois colegas vereadores, Ian Martins e João Paulo Moreira, foram duas falas que justamente está quase aqui se adequando aqui à minha fala de hoje nessa casa, né? Nós vimos hoje que Russas está causando muitos acidentes de trânsito. E eu venho fazer uma reivindicação hoje, porque eu não coloquei requerimento nessa casa hoje, porque eu vim fazer um requerimento verbal ao prefeito Sávio. Existe, lá na travessa Joel Corrêa Lima, eu não sei se Vossa Excelência tem esse acesso a essa travessa, ali ao lado da CR, né? Que lá o senhor colocou um ponto de comércio e as mesas do outro lado, fazendo sentido ao muro da CR. Rapaz, eu levei minha família lá para jantar. Infelizmente ali vai acontecer, pedi a Deus que não, mas vai acontecer um acidente muito grande ali naquela localidade, naquela rua. Porque o trânsito ali passa muito veloz, não se tem uma lombada, já foi feito o pedido dessas lombadas para aquela rua, né, aquela travessa Joel Corrêa Lima, aí eles dizem que tem 20 lombadas na frente. Então eu acho que a fiscalização de trânsito do nosso município tem que dar prioridade às coisas que correm mais perigo. E se você levar, colega Ju, sua família lá para almoçar, você tem medo. É terrível, passa ali com 80, 100 km por hora. Então a prefeitura tem que ver isso com bons olhos e vem fazer esse requerimento verbal aqui nessa casa, essa reivindicação. Mas também eu venho trazendo aqui nessa casa, quando nós estamos de recesso, mas não quer dizer que quando o vereador ele entra de recesso, ele para de trabalhar, não. O vereador, quando entra de recesso, ele continua os trabalhos e continua visitando, colega vereadora. Me desculpe que eu não lhe cumprimentei, mas agora eu vou lhe cumprimentar, porque às vezes passa pela mente. Colega vereadora, a gente tem recebido várias reclamações das mães de famílias da localidade de Miguel Pereira. Eu quero explicar para vocês como eles estão pulando as leis do município, as leis diretrizes do nosso município, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você sabe o que é que está fazendo agora? Eu vou dizer para vocês aqui. Estão barrando as crianças do Miguel Pereira a não se matricular na escola de Flores. E estão obrigando as crianças a vir estudar na escola no São João de Deus. E eu, como parlamentar, eu fui fiscalizar, fui chamado por uma mãe, porque quando uma mãe procura um vereador, ela não vem com bom gosto. É porque ela está passando por tribulações e nós somos defensores, colegas, das mães de famílias. E a mãe chegou lá, tem aqui um áudio da mãe aqui, eu não vou mostrar o áudio, mas só a mensagem que ela mandou, uma das mensagens que ela mandou para mim, dizendo: sou mãe de uma aluna da escola de Miguel Pereira. A CEMED fechou a turma do nono ano e proibiram Flores de receber nossos filhos. Estão obrigando a ir para a escola de São João de Deus. Colega,
como o colega acabou de falar aqui, tanta escola precisando de reforma. Não dizendo que São João de Deus não mereça uma reforma. Mas eles estão fazendo a reforma da escola lá, eles acham que tem poucos alunos e obrigam as pessoas que moram próximo a Flores a estudar na escola em São João de Deus. Isso não é correto, coleguinha, porque existe uma lei lá no artigo 53, lá no artigo 53 do inciso 5. Eu vou ler para vocês aqui. Lá no artigo 53 do inciso 5. Coleguinha, faz só um favor para mim, pega ali aquela folha para mim ali. Então a secretária de educação do município, é muito bom mandar as ordens dentro de um ar-condicionado, sabendo que tem uma mãe que tem que acordar mais cedo, sabendo que tem uma mãe que vai ter que cuidar do seu filho mais cedo, criancinha, se acordar às 5 horas da manhã, para ser obrigado a vir a 12 a 13 quilômetros, que é de Miguel Pereira a São João de Deus. Aí diz assim lá no artigo 53, no inciso 5, é direito da criança e do adolescente o acesso à escola pública e gratuita mais próxima da sua localidade. Doutora, secretária, a senhora entendeu. Vou repetir novamente. É direito da criança e do adolescente o acesso à escola pública mais próxima da sua localidade. Aí a mãe chega lá no colégio, Maria de Lourdes, e o recado que tem da secretária do município, com todo respeito, é que ela foi dado a ordem para não aceitar nenhuma criança do Miguel Pereira. Isso é triste, cara. Isso é desumano. Isso é falta de organização. Se não tem aluno na escola de São João de Deus suficiente, que se planeje, que entre, faça reforma onde está superlotado, assim como o coleguinha falou aqui. Mas não, simplesmente dá uma canetada e quem sofre é a mãe de família, quem sofre é o aluno, é a família mais simples. É fácil decidir dentro de uma sala com ar-condicionado. Difícil é acordar às 5 da manhã com uma criança pequena, sem transporte garantido, sem segurança e sem estrutura. Isso não é política pública. Isso é empurrar o problema para quem não tem força de reclamar. E isso deixa muito triste. E eu quero dizer para vocês, colegas vereadores, nós temos que fiscalizar esse nosso município muito bem. Muito bem. Vamos deixar de passar a mão na cabeça de coisas erradas. Talvez muitas vezes o prefeito precisa só de algumas opiniões. Opiniões essas, coleguinha, que talvez muitas pessoas batem no ombro do prefeito e diz que está tudo bem. Aquelas pessoas que batem no ombro do prefeito e dizem que está tudo bem, são aquelas pessoas que não se preocupam coletivamente. São pessoas que se preocupam individualmente. Eu coloquei um projeto aqui nessa casa, que esse projeto se chama-se Psicólogo na Escola. Um ótimo projeto, aonde qual eu declarei que eu sei muito bem que esse projeto, o vereador não pode colocar projeto nessa casa que cause gasto ao município de Rouças. O vereador não tem direito de colocar projeto que cause gasto, mas eu coloquei na minha justificativa aqui nessa casa que tinha várias opções para ter o psicólogo na escola. Por que o psicólogo na escola? Porque o psicólogo na escola, coleguinha, ele vai transformar a vida de crianças. Ele vai pegar, a criança quando ela começa a ter 4 anos de idade, ela começa a entender e a aprender aquilo que ela está vivendo. E um cuidador de sala de aula e um professor, ela não é psiquiatra, ela não é psicólogo. Então nós precisamos de um psicólogo na escola. E esse projeto foi aprovado aqui. E o silêncio continua. E eu, como vereador dessa casa,
eu irei cobrar durante todo o meu mandato. Porque o psicólogo na escola não é gastos, é investimento no nosso município. Quantas instituições tem aí precisando colocar os seus profissionais que terminaram a faculdade de psicólogo para estagiarem? Por que que o prefeito não faz um convênio e leva esses psicólogos junto com os professores para a sala de aula? Por que que não usa os psicólogos para ir pelo menos uma vez por mês na escola? Eu falei aqui nessa casa, mas o silêncio continua. O silêncio continua. Todos falam, é o bom prefeito, é o bom, é aquele outro. É um ótimo prefeito, como eu falei em vários vídeos. Não teve nenhum prefeito aqui nessa cidade de Russas que fez tanto calçamento e reforma de colégio e posto de saúde no nosso município. Mas o prioritário, a parte fundamental, que são os profissionais que não tem dentro dessas escolas do nosso município. Então está na hora do povo de Russas abrir os olhos, porque nós precisamos de pessoas capacitadas ao lado do prefeito. Não estou dizendo que ele não tenha má vontade de fazer, não, mas é porque é muita gente dando palpite ao prefeito e ele acha que está tudo bem. Mas não está, e eu como parlamentar, eu tenho coragem de vir aqui nessa casa e nessa tribuna e mostrar os defeitos que o nosso município tem. Eu tenho coragem de mostrar. As pessoas procuram os vereadores de oposição aqui nessa casa, porque nós viemos para cá, não foi para ser oposição contra a pessoa do Sávio. Nós viemos para essa casa para ser oposição ao município e ver as coisas erradas que está acontecendo. É por isso que sempre eu dou a minha cara a tapa aqui nessa tribuna para defender a cada você, mãe de família, que está em casa me escutando. A você, mãe de família, que agora vai ter que se acordar às 5 horas da manhã, muitas vezes com a criancinha de 6, 7 anos, para levar uma distância de 13 quilômetros, aonde 3 quilômetros resolve o problema. Então está faltando organização. Está faltando um planejamento na Secretaria de Educação do nosso município. Não anda tudo bem, povo de Russas. Não anda. Estão mascarando as coisas. Nós passamos também para outro requerimento, que é essa construção aí do Mercado Velho. Que eu fiquei admirado quando eu vi a quantidade de dinheiro gasto já nesse Mercado Velho. Já foram gastos mais de 5 milhões e 100 mil reais nesse Mercado Velho. E de velho já estava, e de velho está a obra. Porque ninguém vê, a gente não vê nem sequer um tempo para terminar esse mercado. E atrapalhando o trânsito há muito tempo que a gente vem olhando e fiscalizando essa obra aí. E vai ter um problema muito grande lá, Ian. A parte de esgoto lá eu estive fiscalizando, aquelas pessoas vão ter um problema gravíssimo naquele mercado ali. Mas eu estou aqui simplesmente como um vereador, como um fiscalizador do povo, para dizer que eu sempre estarei aqui para defender a cada um de vocês que confiaram nesse vereador. Estarei sempre à disposição. Você, mãe de família, pode me procurar. Todos sabem o meu telefone. Eu estarei sempre aqui lutando. Porque não adianta nós colocar mais requerimento aqui nessa casa, que nós não somos ouvidos. Não adianta mais acumular requerimento dentro de gaveta. O que nós temos que mostrar é a verdade para o povo russano entender como é que está andando Russas. As pessoas estão enganadas e nós temos que desenganar essas pessoas. As pessoas estão enganadas achando que está tudo bem. E não está tudo bem, coleguinha. Para ficar bem ainda falta 90%. E 90% de uma administração pública é muita coisa. Meu muito obrigado.